E agora vamos direto, rapidamente, para a nossa conversa franca de hoje. E o tema que nossa produção escolheu para que pudéssemos conversar francamente sobre esquema de securitização de créditos públicos. Já perceberam? Mais um termo aqui que, lógico, a maioria da população brasileira vai ter dificuldade para entender no termo por si só e, consequentemente, a maioria da imprensa não vai ter interesse em explicar para as pessoas do que se trata. E vai ficar sempre aquele trabalho, de desbravador, de pessoa que trabalha a boa informação, dissecar essa informação, explicar essa informação para que as pessoas possam entendê-la na sua essência. E foi isso que fez a professora Maria Lúcia Fattorelli quando deu a aula no minicurso Quem financia o Estado e quem se beneficia com o gasto público. Curso que já dissemos aqui é promovido pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo da CNBB e que é promovido em parceria com a CBJP pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Foi justamente esse tema, securitização, o esquema de securitização dos gastos públicos, que a professora Maria Lúcia Fattorelli discorreu e que nós vamos aqui estabelecer essa tarde de conversa franca. Então, vamos começar essa conversa com uma afirmação que resume o porquê da securitização de créditos públicos. Por que existe isso? Porque pessoas se preocuparam em criar esse esquema. Qual é o objetivo? Meus amigos, minhas amigas, olha, procurando entender, buscar um porquê para a securitização, eu encontro uma explicação. Na ganância mais que insaciável do grande capital. Grande capital que já não quer apenas os juros da dívida. Lembra, já dissemos aqui várias vezes, em torno de 40% do orçamento do nosso país vai destinado para pagamento de juros da dívida, que já pagou o que era o montante da nossa dívida inúmeras vezes, e ao invés de que essa dívida diminuísse, essa dívida só aumentou. Mas esse cenário do sistema da dívida é pior ainda, porque além de que a gente compromete 40% do nosso orçamento para pagar essa dívida, e não obstante essa dívida só aumenta por conta dos juros, que quando se fala em juros, nós temos aqui no Brasil as maiores taxas do mundo, por isso que muitas vezes esses credores, eles são atraídos porque sabem da garantia de que serão remunerados como não conseguem ser na grande maioria dos outros lugares no mundo. Então, esse grande capital que já aspira, que já suga cerca de 40% do nosso orçamento através dos juros da dívida, ele quer agora se apoderar diretamente da arrecadação pública. Ou seja, por exemplo, quando você paga o imposto, você vai pagar no sistema bancário, que é para aquilo cair na conta da prefeitura, ou do estado, ou federal, a depender se o imposto que você está pagando seja municipal, estadual ou federal. Pois bem, esses grandes credores, esses sugadores que já levam 40% do orçamento, eles
agora estão, através da securitização, estabelecendo um esquema, um mecanismo, onde, quando você pagar o tributo ali no banco, parte desse dinheiro, ao invés de ir para a conta pública, que vai entrar no orçamento, para que no final do ano isso possa, já sabemos que 40% vai pagar, de cada R$100, vamos dizer assim, pago de imposto, no Brasil 40% sai para o pagamento da dívida. E R$60 é que vão ficar para que o país gaste com as políticas públicas, né, para que o país tenha seus gastos de manutenção, de investimento e tudo mais. 60%. Então agora eles estão fazendo o quê? Indo buscar diretamente no momento que paga, ou seja, não entra para o orçamento, já fica esse dinheiro para o próprio sistema da dívida. Ou seja, o brasileiro o povo brasileiro não vai ter mais aqueles R$60 de cada 100 para as políticas públicas, para a manutenção da máquina pública. Vai ficar menos, porque ele já vai ser retirado diretamente, então vai sobrar menos dinheiro para as políticas públicas. Isso é que é securitização. Não vai estar segurando, garantindo nada para o povo brasileiro, mas sim vai estar segurando e garantindo mais ainda para quem já tem muito, para aqueles que concentram riqueza no mundo. Então, a securitização dos gastos públicos nada mais é do que um esquema fraudulento da chamada securitização de créditos públicos, que escancara desvio de recursos para bancos privilegiados. E isso foi, recentemente, de modo absurdo, incluído no esquema da PEC 23. A grande mídia não tem interesse em travar essa discussão. E esse é um esquema que está sendo usado em diversos estados. São Paulo já tem com a CPESEC SA. Em Minas Gerais, com a MGI Participações. E em municípios também já encontramos essa prática, próprio Belo Horizonte, com a PBH Ativos. Então é um esquema gravíssimo que desvia os recursos arrecadados antes desses recursos chegarem aos cofres públicos. Isso mesmo. Você paga seu tributo, seu imposto no banco, e antes que esse dinheiro vá para a conta da prefeitura para fazer aquele total de receitas para o orçamento público, ele já é desviado em parte para e constituir nessas empresas que estão sendo criadas dentro desse sistema, para que esse dinheiro vá parar na mão dos bancos credores da dívida, que na história recente dessa dívida, jamais o Brasil apresentou uma contrapartida para a população, ou seja, tomou dinheiro emprestado e fez o quê? Quantas escolas, quantos postos de saúde, quantos estados? Não fizeram. Porque não há contrapartida. Esse dinheiro hoje está sendo utilizado para refinanciar a própria dívida, que só cresce. Então, o que é que esse mecanismo de securitização mostra? Ele mostra que os rentistas, o grande capital, eles já não querem mais somente os juros da dívida. Eles querem se apoderar diretamente da arrecadação tributária. Esse esquema da securitização ele funciona semelhante ao consignado de recursos públicos. Quem já pegou empréstimo bancário de forma consignada sabe muito bem o que é isso. É aquele empréstimo cobrado na fonte. O dinheiro nem vem para sua mão. Imagine isso mesmo acontecendo com o dinheiro público. O dinheiro público nem vai chegar na mão da administração pública. Ele vai para o rentista, para o sistema bancário. Por isso que reconhecemos nesse esquema um esquema fraudulento, que escancara esse esquema de desvio de recursos públicos para bancos privilegiados.
E o que é ainda pior, esse esquema entrou de contrabando na PEC 23, a PEC do calote dos precatórios. 2 dispositivos foram incluídos nessa PEC depois que o texto da PEC havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, quando não podia mais ser incluído. Então, esses dispositivos não passaram pelo crivo jurídico. Também não foram explicados no relatório do relator da comissão especial. Eles foram apenas ajuntados, esses 2 parágrafos, né, foram ajuntados no texto da PEC. E hoje, infelizmente, um destaque que poderia retirar isso aí, que poderia corrigir isso aí, pois a Auditoria Cidadã entregou uma interpelação extrajudicial aos deputados, mas o destaque que foi apresentado mantinha, inclusive, esse esquema fraudulento. Então é sempre assim. Eu falei hoje, no programa de rádio, no programa Fala Pra Mim, sobre o PL, salvo engano, 4188, que autoriza, que permite aos bancos que tomem as casas das pessoas que só têm uma casa. Então, quem tiver uma casa e dever para o banco pode ir lá e tomar a casa daquela pessoa, o que é algo que só acontece agora na nossa história contemporânea, né? Que isso era consagrado, eu via muitas pessoas, só tiver uma casa não pode ser despejado. Agora pode. E houve essa votação no parlamento, e a gente caracteriza bem o perfil de cada partido que votou, porque tem partido que disse que era para dizer não, tem partido que liberou e tem partido que disse que era para dizer sim. Então, dizer sim para despejar as pessoas. Então, vários partidos. A gente vai lá e olha se esse partido é a favor da concentração de renda e se ele está contra a maioria empobrecida da população. Não há outra forma de que a gente analise isso. Qualquer outra interpretação é querer enganar o povo, é querer idiotizar o povo. Então, aqui nós temos um outro exemplo prático, porque o PSOL apresentou uma emenda para retirar esse absurdo, ou seja, dizer não pode tomar a casa, continua sem poder tomar a casa de quem só tem uma casa. E essa emenda não foi aprovada. Do mesmo modo que falei aqui da interpelação que a Auditoria Cidadã fez com relação a essa fraude de colocar 2 parágrafos depois que o projeto já havia passado pela Comissão de Justiça. Então houve a interpelação no sentido de que aquilo não podia acontecer e, na realidade, isso não obteve êxito e era o correto a ser feito nesse momento. Então, nesse esquema, os créditos pagos pelos contribuintes e depositados na rede bancária, esses créditos sofrerão desvio, sendo parte depositado em contas vinculadas com recursos destinados para investidores privilegiados e não para constituírem receita dos entes federados recursos esses que entrarão no orçamento. Então, portanto, como os recursos destinados à educação, à saúde, à assistência social, às políticas públicas, são quantificados por percentuais relativos às receitas orçamentárias, consequentemente, quanto menos recursos disponibilizados para o orçamento, menos serão os valores destinados para essas políticas. Então, o que é que acontece com a questão da securitização? Menos dinheiro, porque vai haver um desvio do dinheiro que iria para o orçamento, ele vai ser desviado e aqui já vai cair direto no bolso dos rentistas, dos credores, dos banqueiros. Então, os estados e municípios, nesse caso, criam uma empresa ou um fundo estatal e esses recursos serão progressivamente desviados em maior quantidade. Esse desvio vai acontecendo de modo crescente, né? Porque ele vai sempre reciclando e possibilitando que haja esse crescimento do capital que é desviado. Então, meus amigos, minhas amigas, o que está acontecendo é inaceitável. Isso é uma infâmia, é um absurdo contra o povo brasileiro. Então, e veja só, essas pessoas que defendem esse modelo de Estado
da mão invisível do mercado, deixa que a mão invisível do mercado regula tudo. E que defende o Estado mínimo, um dos pilares desse modelo de Estado é defender, então, a privatização. Porque empresas estatais sendo privatizadas, a gente vai ter cada vez mais o Estado menor, a tese do Estado mínimo. E aí veja que incoerência, porque é conforme a conveniência e essa ganância insaciável dos que defendem esse modelo de Estado, que concentram renda e não se preocupam com o empobrecimento da maioria da população, pelo contrário, né? É tipo aquela história, aos que deixar morrer. Então, não se preocupam e dizem que essas pessoas fracassam na vida por culpa delas próprias. Então, o que é que acontece nesse cenário dessa securitização? Ela propõe a criação de empresas estatais. Veja, o discurso de quem defende esse modelo de Estado é um discurso de privatização. Olha, como é que agora está estatizando? Porque para esse modelo funcionar, precisa funcionar com o dinheiro público. Então, para ir buscar o dinheiro público, precisa que a empresa seja estatizada. Então, veja que incoerência. Está privatizando, defendendo a privatização, mas especificamente nesse caso da securitização, estatiza. Cria uma empresa estatal para garantir que o dinheiro seja retirado, aquele dinheiro que iria por orçamento seja desviado, vem para essa empresa e dessa empresa estatizada, desse fundo estatizado, ele vai então para os financiadores da dívida, os credores da dívida. Então, uma privatização que é desenfreada, que abrange empresas lucrativas, inclusive aqui no Brasil, e ainda com apoio do BNDES, né? Porque se alguma empresa dessa tiver um passivo, esse passivo vai ser repassado para o povo brasileiro e a empresa que compra a empresa saneada. Então, como se tudo isso já não fosse um circo dos horrores, nós estamos perdendo o nosso patrimônio através disso. Nossas estatais estratégicas, lucrativas, estão sendo entregues. E, ao mesmo tempo, esse esquema que privatiza como um pilar, como uma orientação política, esse mesmo sistema, esse mesmo esquema, cria novas estatais. Então vai criar, para que essas novas estatais dentro do esquema da securitização? Para operar esse esquema fraudulento que emite recebíveis. E o que são esses recebíveis? São debêntures, são derivativos, ou seja, são papéis financeiros que oferecem juros exorbitantes, como no caso da PBH, aquela empresa lá de Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A., que ofereceu juros de 23% ao ano. Vou repetir, juros de 23% ao ano. Nenhum outro lugar, nenhum outro país, né, vai estar oferecendo essa remuneração. Em BH, o BTG Pactual estruturou essa operação e ele mesmo comprou 100% das debêntures. Nenhum lugar do mundo paga juros de 23% ao ano. Então ele pagou 230 milhões, 30 milhões ficaram na PBH Ativos para pagar todas as despesas desse esquema e 200 milhões chegaram aos cofres públicos. Isso é dívida pública descarada, só que é disfarçada por esse esquema. Então, esses 200 milhões que chegaram aos cofres do município de Belo Horizonte foram contabilizados como venda de ativos. E qual ativo o município vendeu? Vendeu o fluxo de arrecadação, isto é, o ativo que está sendo vendido, no caso, o fluxo de arrecadação. Então, na interpelação extrajudicial, lembra que eu disse que a Auditoria Cidadã fez? Foi colocado lá para os deputados o link do contrato de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. A alienação fiduciária é transferência de propriedade. Aí pode, né? Ou seja, isso é um escândalo. Aí pode transferir esse fluxo, esse dinheiro que o município arrecadaria, pode ser transferido. Então, quais são os danos provocados por essa securitização? Desvio do dinheiro dos impostos pagos pelo povo. Esse aqui é o grande esquema. Desvio do dinheiro dos impostos pagos pelo povo.
que sequer alcançará os cofres públicos. Não tem nem a perspectiva disso ir para o orçamento, para ser gasto em políticas públicas. Ou seja, ocorre uma alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. Dinheiro que o município, que o Estado, que já sabe que vai arrecadar com tributos, esse dinheiro já está garantido que, sem passar pelo orçamento, vai ser entregue aos credores da dívida pública. Perda de controle sobre parte crescente da arrecadação tributária que passa a ser desviada durante o percurso pela rede bancária para contas vinculadas ao esquema. Então, lembra que eu disse que é um processo, é uma bola de neve, é um processo crescente que cada vez mais vai sugando recursos públicos. Então, perde o controle porque as contas vinculadas passam a ser propriedade de quem comprou os recebíveis. O Estado perde o controle. Se o Estado quiser saber a movimentação daquela conta vinculada, ele vai ter que pedir. Então, comprometimento do orçamento público, né? Está na base da explicação que estamos e do que acontece efetivamente com a securitização, comprometimento do orçamento público que fica subtraído das receitas desviadas para este esquema e pelo elevadíssimo custo de implementação, prejudicando o financiamento do Estado e ao atendimento às políticas públicas. Elevado o custo aqui, tanto de implementação quanto de pagamento, né? Já vimos lá os juros de 23%. Então o município, veja só, o município de Belo Horizonte recebeu 200 milhões quando os recebíveis foram vendidos. 200 milhões. Então os títulos foram lá vendidos e o município recebeu 200 milhões. Sabe quanto o município entregou em troca dos 200 milhões? 880 milhões mais IPCA mais 1% ao mês. Pelos títulos, né, que estavam envolvidos nessa transação. Então, você, meu amigo, minha amiga, vamos lá. Você aceita pegar 200 emprestado e ficar devendo 880 mais correção, mais juros de 1% ao mês? Olha, já vai aí mais de 400%. Você toma 200, já fica de saída devendo 880 e isso vai sofrer ainda correção e juros de 1% ao ano. Então é um escândalo o comprometimento do orçamento público com prejuízo para todas as gerações atuais e futuras. Então, tira 200 milhões do orçamento, desses 200 milhões você já fica devendo 880, mais correção, mais juros, ou seja, é a tal da bola de neve que só cresce. Esse esquema gera dívida ilegal, mas essa dívida nem é contabilizada como dívida, e mais, é paga por fora, com o desvio de recursos arrecadados dos contribuintes. Então, geração ilegal de dívida pública, que não é contabilizado como dívida e é paga por fora dos controles orçamentários com o dinheiro desviado. Então, desvia-se o dinheiro que deveria ir para o orçamento, paga títulos da dívida e isso não entra como pagamento da dívida. Bancos e investidores privilegiados passam a se apoderar diretamente da arrecadação tributária via essas empresas estatais que são criadas dentro desse esquema. Vejam, um modelo que defende a privatização, mas aqui nesse momento, que é interessante para si e ruim para o povo brasileiro, cria e faz isso. Esse assunto você dificilmente vai ouvir discutido na imprensa, né? Mas aqui na rádio Fala Pra Mim, a gente tem esse dever de falar e tem o dever desse esclarecimento. Então nunca se viu um esquema tão fraudulento como esse. De tantos esquemas fraudulentos em nossa história, esse é o mais fraudulento de todos, porque é tudo por fora dos controles orçamentários, privilegiando um esquema gravíssimo, né? Criar uma engenharia financeira complexa para dificultar o entendimento das pessoas. Mas o Estado atento, os cidadãos atentos, as cidadãs atentos, estão acompanhando tudo isso e trazendo essas informações para a população, de maneira que você não seja enganado, não seja enganada. Então, nesse aspecto, a auditoria cidadã, né, criada sob estímulo da professora Maria Lúcia Fatorelli, vem denunciando tudo isso. Tudo isso. Fez a interpelação judicial, né, no sentido de que essas coisas não acontecessem. Mas é isso.
Discutimos aqui hoje mais um tópico nessa nossa conversa franca, sem o C cedilha. E na próxima semana estaremos aqui com mais um tópico. Hoje foi securitização, esquema de securitização, um esquema fraudulento, esquema de securitização dos gastos públicos. E na próxima semana teremos aqui mais um tema para ser discutido. E lembrando que cada conversa franca fica salvo em nosso canal do YouTube, DR Emerson Sergipe, que você pode curtir, compartilhar, dar um like. E você pode também ver no Instagram DR Emerson Sergipe. Bom, até a nossa próxima conversa franca. Fui!